O F-35 é o caça mais falado de toda a internet. Você provavelmente já ouviu falar de tudo um pouco, até de mim, dos seus problemas e mais problemas. Como ele não pode voar em tempestades, problemas para o piloto usar o banheiro, alguns modelos não conseguem voar supersônicos e ele cai toda hora. Mas eu vou falar um pouco sobre isso. E você pode escrever aí embaixo que você já ouviu falar também. Mas não é bem como te falaram. E eu acho que o F-35 pode ser muito mais positivo do que você já ouviu falar, mesmo que for só um pouco. Mas primeiro eu vou te contar como nós chegamos aqui. Antigamente a moda de um caça de combate durante a Segunda Guerra até o Vietnã com os caças F-4 Phantom era de ser muito rápido. Esse era o diferencial que os Estados Unidos buscava, assim como o resto do mundo. Em 1970, quando a ideia do F-16 surgiu, a pira era ter um avião super manobrável, porque isso sim seria o futuro e que faria toda a diferença em combate. E o F-16, assim como outras aeronaves também, fizeram exatamente o que eles foram projetados para fazer. E ali por 1980 e 90, o que se falava era a furtividade, o seu avião ser furtível e invisível no radar, poder passear por defesas aéreas, não ser incomodado, fazer o seu trabalho e ir embora. Isso trouxe vários tipos de aeronaves como o F-117, o B-2 Spirit e o F-22 Raptor, todos dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos se deram conta de uma coisa que talvez você não percebeu, é muita variação de aeronaves, tem uma para cada coisa, e a preocupação de treinar pilotos para tanta variação de aeronaves, sem contar das variedades de peças de reposição, um estoque gigantesco para ter tudo isso, logística, orçamento, enfim, não tem como a gente ter um avião que faz tudo isso, o mesmo avião para fazer tudo, um avião que substituísse quase todos eles e que fosse melhor e mais barato e ainda que fosse rápido, super manobrável e furtivo. E melhor, se a gente tem a OTAN, por que a gente não pega esse avião e consegue vender para os aliados? E assim a gente teria uma frota de caças de quinta geração global. Assim, a maioria dos pilotos do planeta, que são de países da OTAN, precisariam ser treinados apenas em um avião, tendo apenas peças de um avião, um orçamento e um estoque de peças. É claro que as empresas americanas que iriam produzir esse avião ia ganhar mas muito dinheiro, e foi escolhida a Lockheed Martin. Na teoria, foi o que deu pontapé inicial para o F-35, e nessa lógica, as fabricantes de outros países europeus, assim como americanos, não existiriam, mas que mesmo assim foi uma baita ideia. Você teria as três primeiras letras do alfabeto, o F-35A, que substituiria o F-16 e F-15, apesar de quem gostaria de substituir o F-15 era o F-22 Raptor, e já decidiram que o F-15 vai ficar muito tempo voando com o F-15EX, assim até mesmo substituindo o A-10 Warthog, com o Beast Mode, por exemplo. O F-35B, que seria um avião VTOL, podendo pousar e decolar verticalmente, seria para os Marines, substituindo os Harriers, e o F-35C para porta-aviões substituindo os F-18 Super Hornet. A variação C é a mais bonita porque ela tem asas maiores para operar decolando em porta-aviões. Eu acho, pelo menos. Essa lógica até aqui faz muito sentido. A questão toda é o dinheiro. Lembra que eu te falei que quem fizesse o F-35 ganharia muito dinheiro? Então eu vou te explicar mais ou menos como isso funciona. Sabe a Porsche, a fabricante de carros? Ela tem os carros esportivos e tem os SUVs. Qual que ela ganha mais dinheiro produzindo? Qual que ela vende mais? Os SUVs, porque eles são muito mais baratos. Com isso, eles juntam muito dinheiro e é viável fazer versões de carros especiais e de corrida. A empresa Northrop, por exemplo, que faz os bombardeiros mais avançados do mundo, como o B-2 Spirit, que só tem apenas 21 unidades, e o novo bombardeiro B-1 Raider, ela ganha mais dinheiro com eles ou com os caças F-5, que venderam milhares de unidades. E ainda tem a Lockheed, que fez a família Blackbird e o F-22 Raptor. Eles ganharam mais dinheiro com esses aviões ou com o cargueiro 6030. Não que as empresas não lucram com seus melhores produtos e os mais caros, mas eles só existem e só consegue se manter produzindo e manter criando essas inovações graças ao faturamento de outros produtos que são mais baratos e que vendem muito mais. E esse é o ponto que o F-35 começou a se perder no caminho. A ideia é que essa aeronave fosse muito mais barata. No começo da produção ele era realmente muito caro, mas hoje em 2023 ele está mais barato que o F-15 e até mesmo o F-39 Gripe que o Brasil comprou. Mas tem um porém. O custo de hora de voo, a manutenção, a disponibilidade de peça e a mão de obra qualificada. Literalmente a pior parte. O F-35 ficou mais barato porque foi produzido quase 1000 unidades já, e tem 17 países que já operam ou já fizeram o pedido, sendo 8 deles os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Itália, Dinamarca, Noruega e Países Baixos, que são os países que juntaram dinheiro para o projeto do F-35. Então, como desde 2006 já se teve muita produção de aeronaves, os custos acabaram baixando. O F-35C ainda é o mais caro entre os três, mas só os Estados Unidos utiliza. O F-35B também teve um impacto no aumento do preço, porque eles acharam que seria muito fácil pegar um F-35A e transformá-lo em VTOL. Foi tão fácil que eles tiveram que pegar todo o projeto do Yak-41 soviético para se basear nele.
Enfim, o problema é o custo de hora, que é muito mais caro que outros aviões que são mais caros que ele. Ele custa 44 mil dólares a hora de voo, enquanto que o caça F-15X, que é um caça que não é furtível, custa somente 28 mil dólares. Que isso inclui a manutenção cara, e ainda não tem disponibilidade de peças e não tem pessoas qualificadas para fazer a manutenção, o que ocasiona aviões parados. Como esse ano, os Estados Unidos chegou a um ponto que metade da sua frota de F-35 ficou no chão, não voava e ficou parada por falta de peças. E não tem mão de obra capacitada para fazer a manutenção. E com isso, para não se estender tanto, o F-35 acabou se tornando o top tier da empresa, aquele produto que é muito caro. Mesmo sendo barato de comprar, a manutenção ficou tão cara, o custo de se manter do F-35 é proporcional para se manter um F-22 Raptor, por exemplo. E o pior é que mesmo tendo esses custos altos de manter e de usar, ele ainda tem problemas de software e de tecnologia, que é o que faz esses aviões caírem. E não seria algo tão comum, já que está há 17 anos produzindo. E claro que alguns erros eles podem cair. E você acha que quantos F-35 já caíram? Escreve aí embaixo antes de eu te falar. Somente 6 já caíram. Não sei se era o número que você tinha pensado, mas por exemplo, comparado ao F-16, que quando veio caía 1 a cada 2 semanas, o cálculo do F-16 é 15 vezes mais acidentes que o F-35, então o F-35 ainda está muito bem comparado aos outros modelos. Isso que ainda tem os F-35 que deram PT porque foram atingidos por raios. E ainda tem os erros da variação B, que não consegue voar supersônico por muito tempo, o erro de engenharia do cinto de segurança que o piloto não consegue usar o banheiro, enfim, tem mais coisas, mas acredita-se que com o tempo, esses problemas podem ser solucionados. Tomara. Porque a previsão de operar esses aviões para os próximos 66 anos é um custo estimado de 1,3 trilhão de dólares. E sim, até aqui o F-35 falhou na questão de custo de projeto, mas de resto mesmo é só isso. O problema do F-35 é o custo, o problema das peças de reposição e a manutenção, mas tem uma coisa que talvez tu não percebeu. O F-35 é muito mal falado, até demais. Será que existe alguém que se beneficiaria de falar tão mal dessa aeronave? Porque até onde se sabe, enquanto que você puder pagar para manter o F-35, é ok. E você sabe por que a gente não fica sabendo das coisas boas dele? Do que ele se destaca e por que ele é melhor que os outros? É porque é confidencial. Exatamente, ninguém sabe. Na verdade, os pilotos que utilizam esse avião falam que é outro nível de aeronave, que é a melhor aeronave do planeta, e não existe nada no mundo que faça o que o F-35 faz. É algo que eleva o nível quando se fala de caças de combate. Você tem um capacete onde você visualiza todos os aliados em voo, igual a um videogame, consegue acertar alvos em longas distâncias, e você é invisível. É literalmente o caça mais avançado do mundo. Mas isso é algo que eles dizem. É muito complexo eu te falar se isso é verdade ou não. Da mesma maneira que eu te falei dos custos do avião. Mas tem uma coisa que eu posso te falar. Lembra que eu te falei que quem poderia se beneficiar falando tão mal desse avião? E só para você se lembrar que os Estados Unidos junto com a OTAN tem mais de 1.000 desses caças. E esse número pode aumentar para mais de 3.000 deles. E sabe quem gosta de espalhar mentiras e que não está vendendo caça nenhum? Tem 20 caças Su-57, sendo que 10 deles são protótipos. Então, você pode tirar as suas conclusões. E antes de você ir embora, participe do meu teste e clique no link aqui embaixo. E se você se interessar por alguma coisa, você já pode me ajudar. E esse vídeo era exatamente sobre isso. O F-35 não é tão ruim como falam. Ele ainda pode ser muito novo, ou ele ainda já é considerado um fracasso pelo alto custo. Mas isso nós só vamos descobrir daqui 10 ou 20, 30 anos. Curta esse vídeo, se inscreva e comente aqui embaixo.